a incompetência de fazer o seu serviço básico. Que é a agência sempre lotada, marca prova de vida, marca não sei o que, não tem quem faça. As pessoas esperando em fila, e aí são as pessoas mais vulneráveis em fila o tempo todo. Um atendimento que é ruim, na maioria das vezes, como a gente acompanha. E agora, essa operação que demonstra que não era fato isolado quando a gente via alguém sendo avisado por uma terceira a respeito da sua aposentadoria, que aquele desconto de 80, 100 reais que vinha ali era indevido. Não era. Mais do que isso, era orquestrado de uma quadrilha que agia inclusive dentro do INSS e na alta cúpula. E que não foi de agora, né? Vamos fazer é preciso deixar as coisas bastante claras. Essa história de as pessoas serem avisadas por uma financeira de que a aposentadoria foi concedida vem de muitos e muitos anos. Eu não tenho a conta de quanto tempo. Mas seja uma pessoa que se aposentou em 2017 e recebeu a confirmação, ficou sabendo, porque recebeu um telefonema de alguém oferecendo, dizendo: você é aposentado do INSS, nós temos para lhe oferecer um empréstimo. Esse é um caso. Mas nesse caso específico, a investigação que foi puxada pela Controladoria Geral da União e pela Polícia Federal, ela abrange o período de 2019 a 2024. Tem o caso do senhor Robert Castanho. Ele me conta aqui no nosso WhatsApp que é aposentado desde 2012. Tem um desconto de uma tal Associação dos Aposentados desde 2019, no valor de R$ 81,57 mensais, que ele nunca autorizou. Ele diz: já fiz várias tratativas de excluir junto ao INSS e nunca consegui. Hoje tentei fazer a exclusão pelo aplicativo e também não consegui devido à complexidade do procedimento para excluir, que pede vários itens da associação que eu desconheço. Então tem a incompetência de todos os lados. Primeiro, lá atrás, fecharam quase todas as agências do INSS. Fecharam a maioria das agências do INSS, dizendo que o INSS estava digitalizado e tudo seria maravilhoso. Bastava entrar no teu aplicativo ou ali no computador, fazer o pedido de aposentadoria, por exemplo, e já seria deferido ou indeferido tudo online. Não foi assim que as coisas aconteceram. E o que ocorreu a partir dessa digitalização foi a facilidade para cometerem essas fraudes. Então, essa quadrilha atua há muitos anos. Vamos falar de 2019 para cá, que é onde existe esta operação. E as pessoas não conseguem reaver, é uma burocracia para reaver. As pessoas não conseguem nem bloquear para parar o desconto daqui para frente, né? Do momento do bloqueio para frente. E muitas tentaram por meses, né, estorno. Muitas tentaram por meses. Tem alguma coisa aqui que eu não autorizei. Tenta e nunca conseguiu. E muitas vezes quem identifica é um parente, porque são muitos idosos. Gente, 70% dos beneficiários do INSS recebem o piso, é um salário mínimo. E aí, de um salário mínimo, tu desconta 50, 80 reais. Faz diferença para comprar remédio, para se sustentar. Esse senhor já perdeu, quanto tu fez a conta, André? Quase 5 mil reais. Quase 5 mil reais esse senhor já perdeu. E aí, imagina, isso teria que ter juro e correção monetária, né? Sim. E é o que vai ter se tiver ação judicial. Aí é o seguinte, de onde é que vai tirar esse dinheiro? Do INSS, que é nosso. Ontem a apreensão, considerou os últimos 5 anos a estimativa, 6 bilhões e 300 milhões de reais. A apreensão ontem que pegou aí, Ferrari. O dinheiro dos aposentados virou Ferrari, Andressa e Rosane. Virou Ferrari. E mesmo assim a apreensão... Vergonha. É um absurdo, Chega a me arrepiar. E aí, R$1 bilhão foi o que se apreendeu. E só se estima dos últimos 5 anos, 6 bilhões de reais sem correção. E aí vai pagar como? Aí ontem na entrevista o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, falaram que vai ter que ser analisado caso a caso, quando, não disseram quando, como que serão os critérios, não disseram como. Que vai ter que em algum momento ressarcir essas pessoas, o ministro Lewandowski disse. Mas qual o momento? Como é que vai ser esse ressarcimento? De onde é que vem esse dinheiro? Vai virar precatório? Não, e assim, e quem é que vai pagar? E outra coisa importante, nós vamos pagar. Porque as pessoas são mais frágeis, vai acabar se socializando o prejuízo, né? Que vai vir do imposto esse dinheiro. Mas e depois? E vai continuar esse problema? E por uma negligência, né?
dos órgãos? A gente está tentando falar com os ministros que podem nos responder a respeito desse assunto, dessa barbaridade revoltante que é essa fraude no INSS, até para deixar claro para os nossos ouvintes e transparente aqui. A gente tem pedido com todos os envolvidos, com quem indicou, com o Carlos Lupe que indicou, com o ministro Lewandowski, para nos esclarecer, com a Polícia Federal, porque é um absurdo, e a gente vai falar daqui a pouquinho mais sobre isso e sobre a ligação do irmão do presidente Lula com um desses sindicatos que também foi investigado, foi alvo da operação de ontem. E temos que ver também os ministros que passaram pelo governo de 2019 para cá. 2019. Então, vamos dizer, nós temos... É o maior escândalo do terceiro governo Lula, mas é um escândalo que envolve também o governo de Jair Bolsonaro, que dizia que não tinha corrupção. A corrupção no INSS está comprovada, esse roubo de pessoas pobres está comprovado de 2019 a 2024, ocorreu indiscutivelmente. E funcionando muito melhor do que o atendimento a quem precisava do INSS. Nós seguimos aqui para falar de um tema que está mexendo com os nossos ouvintes desde ontem, que é INSS. Tem mais relatos aí, aliás, quero te ver dar conta de tantos relatos que chegam aí, né, Rosane, de pessoas lesadas por esse esquema, por essa quadrilha que agia dentro e fora do INSS. O que os ouvintes estão dizendo, Rosane? Olha, assim, vou dar primeiro a parte genérica, né? É N casos de pessoas contando as suas histórias de aposentados e pensionistas que tiveram descontos no seu pagamento para associações ou sindicatos que eles não têm a menor ideia de quem sejam. E todos com o mesmo relato: não consigo cancelar, tento cancelar, não consigo. Isso de muito tempo. É uma fraude antiga, a gente tem dito aqui, esta operação que a Polícia Federal, a operação chamada Sem Desconto, deflagrada ontem, ela abrange o período de 2019 a 2024. Ou seja, são 6 anos e uma média de 1 bilhão por ano, já que são 6 bilhões e 300 milhões desviados nesse esquema. Dinheiro de pessoas pobres, eu vou repetir aqui, porque são pessoas que recebem pouco, a maioria deles velhinhos, velhinhas, que não têm muita prática da vida digital e que não percebem, porque tem que conferir no seu extrato ali, o que foi descontado. E, Andressa e Giane, como muita gente tem esses empréstimos, então a pessoa aí que não se dá conta mesmo. Se uma pessoa tem, vamos supor, ganha o teto do INSS, lá em cima, 7 mil e pouco, ganha o teto do INSS, só tem ali o desconto do imposto de renda. É mais fácil para ela, e ela não tem nenhum empréstimo, é fácil ela saber se um dia veio menos do que ela recebia. Agora, para quem recebe pouco e ainda tem os descontos dos empréstimos feitos por ele ou não, porque às vezes também é feito por terceiros. E às vezes tem pessoas que acham que esses descontos que nós temos na nossa folha de pagamento, que também há descontos em pensão, em aposentadoria, e descontos que não tem para eles. E às vezes acham, não sabe o valor e não checam. E Rosane e Andressa, eu também estou recebendo relatos de pessoas que é um outro problema que a gente sabe que existe, de adesão a consignado nesses empréstimos que a pessoa não fez. Sim. E aí depois ela não consegue cancelar, ela não consegue reaver os valores, sendo que foi por uma ineficiência do sistema mesmo, e com processos andando no judiciário. E eu me recordo daquela vez que eu tive que invadiram a conta do meu fundo de garantia para sacar o dinheiro. Eles invadiram sentadinhos em casa. Os criminosos sentadinhos em casa, no computador, né? E o trabalho foi de quem para resolver? Eu tive que ficar 3 horas numa agência da Caixa Econômica Federal, dizendo que não arredava pé enquanto não solucionassem o problema. E agora imagina a pessoa que não tem esse acesso. Tem um caso aqui que me chamou muita atenção, que o ouvinte diz o seguinte: meu pai faleceu e desde julho de 2013 tinha um tal de desconto COBAP, que ele me disse que nunca tinha autorizado, mas achava que era um desconto normal do INSS, já que ele tinha vários empréstimos descontados. Mas esses valores poderiam abater alguns desses empréstimos. Na época, 2019, com ele ainda lúcido, com 86 anos, perguntei se eu poderia cancelar isso. Tentei, até que conseguir encaminhar um desconto, solicitando que não descontassem mais, mas logo ele veio a falecer. Eu estou mostrando isso para dizer assim, a investigação começou, conta de 2019 para cá, mostra que
Nos 4 anos do governo Bolsonaro, nada foi feito para impedir, e nos 2 primeiros do governo Lula, a fraude continuou. Só considerando essa investigação. Só considerando. Mas sabemos que o problema é anterior, inclusive. Sabemos que o problema é anterior. O Carlos Roussen, do nosso GDI aqui, já tinha feito uns anos uma já, investigação há alguns anos sobre isso. Então, assim, é mais antigo do que agora. Essa investigação pegou este momento. As pessoas têm casos aqui de muito mais tempo. E o problema de todos é o mesmo. Tenta cancelar, simplesmente não consegue. E ontem mesmo, quando eu consultava aqui no programa quais eram as entidades que o próprio INSS tinha divulgado, que tinham os tais dos acordos, que as pessoas poderiam autorizá-las a fazer os descontos na sua folha de pagamento. Depois, mais tarde, a Controladoria Geral da União e a Polícia Federal listaram várias delas como sendo entidades que não tinham a menor estrutura para oferecer o serviço e tinha autorização do INSS para descontar. Gente, o problema são vários problemas. Outro ponto, comentaram aqui, mas é só cancelar os descontos. Isso o INSS disse que já tinha feito, inclusive. Ontem o governo disse de novo que fez. Só que tem todo esse valor que já foi retirado. Como é que é? Porta arrombada, tranca de ferro. Rosane, o Sindinap, o que tem a ver com isso e por que ficou no centro dessa polêmica, já que tem na sua diretoria o irmão do presidente Lula? Um dos irmãos do presidente Lula, conhecido como Frei Chico, que é um apelido, ele não é frei, não é religioso. Esse irmão é vice-presidente desse sindicato. Então é por isso que o nome dele entrou nessa jogada. Esta é uma das entidades que faziam cobranças indevidas de pessoas. Em muitos casos, essas entidades falsificavam a assinatura da pessoa para dizer que ela tinha autorizado o desconto na sua folha. Então, por isso, está no centro da investigação e foi também, esse sindicato também teve a autorização cancelada. Ontem o governo cancelou todos, agora não pode, vai ter que haver um novo processo de credenciamento. E tem uma coisa que eu descobri hoje, que às vezes as pessoas descontam porque elas aceitaram se associar, sabe com que desculpa? Ligavam e diziam assim, você está ganhando menos do que deveria do INSS. Agora vai ter a revisão da vida toda, que também houve muita mentira nisso aí. Muitas pessoas acharam que seriam contempladas com a tal revisão da vida toda que está no Supremo, e ela pega um número muito, muito pequeno de pessoas. Principalmente assim, pessoas que no início da carreira ganhavam mais, bem mais, e depois mais, por fim, foram ganhando menos. O que é raro, porque em geral a gente começa lá por baixo, né, com salário mínimo, e depois vai subindo. Mas muitas pessoas autorizaram desconto porque a pessoa ligava e dizia assim, eu sou da Associação dos Aposentados e eu gostaria de dizer que nós temos advogados que fazem esse processo, tu não precisa pagar nada, só vai fazer um descontinho aqui ou nem diziam. E pega no ponto fraco, né? Pega no ponto fraco. E aí a pessoa imaginando assim, bom, eu posso ganhar mais de aposentadoria, o que me custa pagar R$50 por mês para eles fazerem o meu processo? Então também tem pessoas que foram enganadas por pessoas que ou eram advogados ou se diziam advogados, associavam nessas empresas, essas associações fraudulentas e enganavam as pessoas. 9h27, nós vamos para um rápido intervalo, voltamos em seguida, só para trazer um destaque aqui dos índices de criminalidade no Rio Grande do Sul, nos 3 primeiros meses do ano, quer dizer, não pega a sexta-feira santa, fatídica, com 6 feminicídios, mas é uma boa notícia, tá? Os números são, de novo, uma boa notícia. Todos os indicadores criminais tiveram reduções significativas nos 3 primeiros meses do ano. E aí, se 2024 tinha sido mais seguro, 2025 já toma essa posição. O trimestre mais seguro de toda a série histórica aqui no Rio Grande do Sul, com diminuição, repito, em todos os índices criminais. Janeiro, fevereiro e março. Só para dizer do INSS qual é a solução, é uma devassa sem precedentes. Porque, de novo, aqui a gente tem, pelos indícios todos, tem gente que é de carreira lá dentro. Funcionários de carreira que trabalham... Não, é desmontar e fazer de novo. Desmontar e fazer de novo. Eu não quero aqui ser leviana de dizer todos estão envolvidos. Não, não é isso. O problema é que sujou a água do INSS. E em paralelo tem que operacionalizar
consulta mais fácil para as pessoas, tá? Para as pessoas conseguirem consultar isso e conseguirem reaver os seus valores. E se tá? puder ter um serviço melhor, o serviço básico melhor também, aí também, fecha todas, né? Hoje o INSS precisa de uma intervenção, né? O primeiro passo é a intervenção. A gente fala tem que montar tudo, e tem que montar uma força-tarefa para isso de agora, tá? Para as pessoas poderem consultar mais facilmente, sem ficar listando aquele monte de caminhozinho que tem que fazer, tá? No aplicativo e ser mais claro como é que vai se devolver o dinheiro dessas pessoas. Quanto que conseguiu ser recuperado dos criminosos, o que ainda tem possibilidade de recuperar, de onde é que vai vir esse Geral dinheiro. Da União e Controladoria Geral da União estão prometendo que vão ajudar nisso. Vamos grupo ver. De trabalho, chega a me palpitar. Não, mas eu quero... Assim, grupo de trabalho, mas vamos lá, prefiro força-tarefa. Este órgão, Controladoria Geral da União, é um órgão que funciona. A gente fala mais dos órgãos que não funcionam, porque a maioria não funciona. Mas esta Controladoria foi ela quem, com auditoria, identificou. Os auditores vêm trabalhando há 1 ano nisso. Aí a Polícia Federal teve os dados ontem, teve os dados nesses últimos dias, para deflagrar a operação, para fazer busca e apreensão, para resgatar parte desse dinheiro. Então, tem instituições trabalhando e o INSS precisa de uma intervenção urgente. Não, se a gente disser assim, tem que desmontar e começar de novo, bom, aí vai demorar 10 anos, né, para começar de novo. Quantas vezes a gente ouviu promessa aqui de que os serviços seriam regularizados, que as agências estariam melhores, que haveria peritos, que haveria médicos, que haveria tudo, e nunca houve. E aí está um pouco da explicação. Google as falas do presidente do INSS afastado sobre o que ele disse que faria agora. Sobre o que ele faria em relação a essas denúncias de descontos associativos irregulares e ilegais. Pois é.